Mas agora chegou um momento muito especial, como nós não podemos transformar, às vezes, uma experiência alegre numa experiência triste ou vice-versa, nós vamos falar hoje sobre como uma experiência que não foi muito positiva na vida de uma pessoa se transformou numa coisa muito bonita, uma história linda que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu estou recebendo aqui a socióloga Graziella Gilioli, que vai nos contar um pouco sobre a experiência que teve como mãe do Alexandre, que aos 12 anos descobriu que tinha câncer. E ela escreveu um livro a respeito dessa história. Vamos conversar com ela. Tudo bom, Graziella? Tudo bem. Prazer em recebê-la aqui para falar sobre esse tema que é tão, assim, difícil, né? Que a gente fala em filhos, perdas de filhos, mas eu acho que a sua experiência realmente é muito interessante. Você escreveu um livro, que é O Pequeno Médico, eu vou mostrar aqui para o nosso câmera, que tem uma capa muito bonita, me lembra um pouco até O Pequeno Príncipe lá, um trecho do Pequeno Príncipe, mas tem uma história da capa que você vai contar para a gente também. Então, você tem 2 filhos, é isso, Graziella? Eu tive 2 filhos. Teve 2 filhos, isso. Agora eu tenho só um. Na verdade, o Pequeno Médico é o meu caçula, que faleceu há 5 anos. Vai fazer agora, dia 5 de agosto, vai fazer 5 anos que ele faleceu. E a história do livro é a história da vida dele. A maneira como ele enfrentou as dificuldades que eram para ele enfrentar. E como que ele me ensinou a viver morta de saudades, mas feliz e orgulhosa por ter sido a mãe dele. Eu imagino que sim, porque é um menino realmente especial. Agora, ele recebeu o diagnóstico quando ele tinha quantos anos? Então, quando ele tinha 12 anos, ele recebeu um diagnóstico de neuroblastoma. Na época a gente não sabia saber o que era neuroblastoma. E desde o início, o Alexandre, com esse espírito investigativo, curioso que ele tinha, ele foi procurar na internet o que é esse negócio de neuroblastoma. Bom, quando o médico chegou para explicar o que ele tinha, ele sabia já um monte de coisa. Então, essa relação entre o paciente e o médico, que foi uma coisa assim inédita para mim, eu nunca tinha visto nada parecido. Eu já acompanhei minha mãe no médico, meu pai, meu marido, mas nunca tinha sentido esse impacto de ver uma conversa de igual para igual, porque como o Alexandre queria ser médico, ele já se sentia médico. Então ele conversava com o médico que era PhD, XYZ, de uma maneira muito confortável, né? Então isso foi uma coisa que mudou um pouco a maneira de os médicos verem o paciente. Eu digo mudou um pouco por quê? Porque o fato de eu ter lançado o livro e ter conseguido editar o livro fez com que tivesse uma repercussão muito maior daquela que eu esperava. Uma repercussão no sentido de que muitos médicos de várias especialidades leram o livro e eu tenho recebido um sem número de e-mails e tenho sido convidada também. Olha que coisa mais assim inexplicável, eu acho. Eu tenho sido convidada por faculdades de medicina, que é exatamente onde o meu filho queria estar. Então fica assim, fica na plateia, um monte de garotos de 23, 24 anos, que eu estou indo na Santa Casa, no 3º ano, na cadeira de psicologia clínica. E eu, que não sou médica, que me tornei escritora faz 2 anos, né? Eu estou lá explicando para aqueles futuros médicos como é ser médico a partir do ponto de vista do Alê, que é o meu querido que não está mais aqui. Então, assim, essa reviravolta, essa mudança de perspectiva que a gente nunca espera que vai acontecer, né? Porque imagina, é um ditado muito antigo, perguntaram ao monge budista o que era a felicidade. E aí ele responde, que morra o avô, o pai e o filho, nessa ordem. No caso, foi uma inversão completa, porque quando o Alexandre estava com câncer, o meu pai também estava. Então, o meu pai hoje tem 76 anos e o meu filho não está mais aqui. Então, quer dizer, você tem que ter uma maneira de entender essas alterações de uma maneira muito franca. Por quê? Porque a sua vida não acabou. Então, você tem que achar forças, né, para continuar. E a força que eu achei, que com certeza veio do Alexandre, e que continua vindo do Alexandre, é a força de ter escrito o livro.
E ter agora, olhando a plateia dos garotos lá, dos alunos, poder até responder perguntas. Os futuros médicos, né? É muito bom. Então, essas dificuldades, quer dizer, escrever um livro eu acho que é uma forma muito bonita de você colocar o que está sentindo, principalmente numa experiência tão próxima, né, como foi a sua. No livro você fala, né, sobre essa questão do sonho do Alexandre, que era ser médico. Como ele lidava com o tratamento depois que ele soube da doença? Como é que era a postura dele? Então, ele foi um paciente que eu acho que todos os médicos gostariam de ter. Por quê? Porque ele acreditava na medicina. Ele achava que a medicina era, assim, o que de melhor podia existir para o ser humano. Então, ele fazia o tratamento, seguia as orientações médicas com muita precisão, com muito empenho. Então, inclusive as coisas mais difíceis, por exemplo, transplante de medula, que é uma coisa assim inominável, ele ficou em coma 41 dias, voltou do coma. Então, para te mostrar assim, a maneira dele enfrentar a doença, ele voltou do coma, que foi o pior período depois que ele saiu disso, né? Quer dizer, o coma foi bom. Eu perguntei para ele, Ali, e aí, como é que foi o negócio? Todo mundo fala que você viu uma luz branca, como você viu alguma coisa? Ai, mãe, nada a ver. O coma foi o máximo, porque eu não fiquei enjoado, não vomitei, eu estou... O ruim é agora que eu voltei, porque ele voltou surdo. Então, isso foi uma coisa desesperadora para ele. Tá. Por consequência da medicação, que foi uma medicação bastante violenta, né? Aliás, o tratamento de câncer é violento, violentíssimo. Né? Então, quando ele voltou surdo, ele ficou desesperado. Eu falei, não, então pera um pouquinho, eu vou entender o que aconteceu com o meu ouvido. Então a gente desceu na sala de internet do hospital e ele pesquisou lá no Google o que era que ele tinha. E aí quando ele descobriu que ele não ia ouvir nunca mais, ele falou, mãe, chama o médico. Chama o médico porque eles não estão contando a verdade. Eles falaram que se eu colocar esse aparelho auditivo, eu vou ouvir bem. Isso nunca vai acontecer, porque olha onde é que tem o meu problema. E eu olhava a tela e não entendia nada. Como assim ali? Não, aqui, tá vendo? Aqui tem uma obstrução, eu não vou mais ouvir. Então, quer dizer, a maneira que ele enfrentou a doença até o fim, ele morreu, ele pesava menos de 30 quilos, ele era mais alto que eu mesmo com 14 anos, mas ele morreu de um jeito assim, ele olhou para mim no último dia, a gente estava na cama do hospital, ele com medicação endovenosa, hemodiálise, tudo que você pode imaginar. Me lembro, estava um céu alaranjado, lindo de morrer, assim, muito lindo. Sempre que eu vejo um pôr do sol alaranjado, para mim é o Ali me dando oi. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, não vou conseguir, desculpa. Então, quer dizer, essas 3 palavras dele são palavras que eu não vou esquecer nunca. Mas assim, a tranquilidade como ele me falou, a generosidade dele de me avisar, né? E ele se desculpar por não ter conseguido, porque ele tentou. Ele lutou muito. Ele não queria morrer, ele era uma criança alegre, ele era bárbaro, era lindo, divertido, alto astral. Então, às vezes, a gente também... Ele nunca se sentiu, assim, um doente prejudicado por ser doente. Ele sempre via o lado positivo nisso tudo. A possibilidade de ele conhecer os médicos nos bastidores. E alguns toques que ele foi dando, que estão no livro, do tipo assim... Mãe, você já reparou que tem alguns médicos que andam com o jaleco aberto, como se estivessem desfilando no corredor do hospital? Eu falei, Ali, eu nunca percebi isso. Repara. Esse não é um médico legal. Ele percebia isso. Sabe, esse tipo de detalhe. De percepção. De só uma pessoa realmente muito atenta e com uma delicadeza mesmo de observação que notaria isso. Então, assim, eu aprendi muito com ele e não achava correto eu guardar tudo isso... Sem dividir com as outras pessoas. Então a sua generosidade... Bom, com certeza a generosidade dele veio de você também, porque a gente passa para os filhos e vice-versa, porque é uma troca, né? É uma troca. A gente percebe que os filhos são uma troca muito importante. Você ministra palestra hoje para esses estudantes de medicina. Você acha que as pessoas podem ajudar as outras pessoas com as suas próprias histórias de vida? Eu acho, com certeza. Porque eu vejo por mim... né, que não imaginava o alcance que esse livro poderia ocasionar.
E eu vejo também, quando eu estou falando para alguma plateia, de vários níveis, ou estudantes, ou médicos já, ou empresários, ou tal, assim, o despreparo que eu percebo, especialmente na classe médica, de lidar com questões tão comuns Como é a morte, como a né? morte. Comuns porque em 100% dos casos, desde os primórdios da humanidade, não existiu uma exceção. Aliás, a morte talvez seja a exceção à regra, de que toda regra tem exceção. Porque nesse caso não temos exceção. Não temos. Então, eu vejo que eu sinto que eu posso contribuir um pouco, no sentido de mostrar para eles o óbvio, que é, futuros médicos, vocês vão lidar com a morte, com certeza. Então, se preparem, pesquise, conversem com as pessoas, porque a questão é a seguinte, quando a doença chega num grau em que o médico sabe que o limite dele chegou, ao invés de ele se aproximar do paciente de uma maneira humana, não como profissional mais, porque a profissão ela tem um limite muito claro. A relação humana não, ela tem um limite muito elástico, ela não tem fim. Não tem fim se a gente não põe fim, né? Agora, o que aconteceu comigo e com o Alexandre, com toda essa vivência, foi que, conforme a doença do Alexandre se agravava, mais distantes ficavam os médicos. Então, quer dizer, eu tive realmente a bênção de ter o Alexandre como meu filho. Porque ele me ajudava nos momentos mais desesperadores. Difíceis. Eu falava assim, Ale, e agora? Ele falou assim, mãe, tá tudo bem. Mas quem que devia me falar isso? Talvez não fosse o paciente. Talvez fosse o médico. Talvez fosse o médico. Talvez o médico pudesse fazer uma visita fora do horário programado. Ou vamos tomar um café. Eu não precisa falar nada de doença. Só fala, só ampara mesmo, dá o ombro, entendeu? Exatamente. Dá o ombro para chorar. O Alexandre fazia isso com os médicos. Então, por exemplo, entrava um dos médicos desaparecidos e ele falava assim... E aí, doutor Regis, como é que está sua mãe? Você falou que ela não estava legal? Imagina, o Alexandre ia em quimioterapia. E realmente, ele perguntando da mãe do médico. E ele falava assim, está tudo resolvido, está bem. E não dava o acompanhamento, não desenvolvia o papo. Mas não porque ele era uma pessoa do mal, não é isso. Não é. É por falta de recursos internos. Internos mesmo, de atuação com as pessoas, Exatamente. não sabe como atuar. De uma certa liberdade de você se comunicar, de uma certa liberdade de perceber que ele é uma pessoa só. Né? Ele tem vamos dizer, o aprendizado técnico da medicina, mas isso é muito pouco perto da dimensão que é uma vida. Que é uma vida, né? E como as pessoas são infindáveis, né? Esse contato. Olha, eu adorei te conhecer. É difícil falar em palavras, eu acho que até para quem está em casa, porque eu conversei um pouquinho com a Graziella antes de nós começarmos a entrevista, mas eu não vou esquecer da Graziella Gilioli e do Alexandre, que proporcionou esse livro para a gente, O Pequeno Médico. As pessoas que quiserem conseguir o livro, como é que as pessoas podem fazer, Graziella? Então, eu fiz um site para comemorar a segunda edição. Qual que é o site? O site é www.opequenomedico.com.br. Né? Então, para as pessoas que adoraram essa história como a gente também, tem uma oportunidade. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter trazido essa história tão bonita, viu? E parabéns, viu? Muito obrigada.